Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre The Terror. Nova série de terror da AMC, o canal responsável por The Walking Dead, traz 10 episódios de The Terror. 10 episódios com cerca de 40 e tantos minutos. Essa série é inspirada no livro de Dan Simmons, The Terror. Esse livro fez bastante sucesso, ele conta uma história real misturada com uma ficção. Durante os séculos 17, 18 e 19, a Marinha Britânica fez várias incursões para tentar fazer um novo traçado, uma nova rota marítima comercial entre aquela região e a China e a Índia. Hoje a gente conhece essa rota como Passagem do Noroeste, mas muitos marujos, muitos marinheiros morreram para tentar traçar essa rota comercial. E a gente acompanha os dois navios, o Erebus e o The Terror, fazendo justamente essa tentativa de encontrar essa passagem. Essa é uma grande série, grandes valores de produção, inclusive a produção executiva é do Ridley Scott, foi o que me fez assistir essa série, querer assistir ela a princípio, por mais que o Ridley Scott nos últimos anos tenha feito coisas de nível de Alien Covenant para baixo, então, mas a gente pensa no legado do cara, um cara de extrema importância, e ele produziu essa série que tem um elenco assim estelar, assim, vários atores de muitas séries que você provavelmente assiste, tem pelo menos 2 capitães de Game of Thrones nessa série, e o principal deles é o Jared Harris, que é um ator que eu gosto bastante. Ele faz o capitão Francis Crozier. E também tem o Ciaran Hinds fazendo o capitão Franklin, John Franklin. Eles, cada um ali no Erebus e no The Terror. Acontece que eles começam ali em condições adversas já, e quando eles estão chegando ali na região da Groenlândia do Canadá, o gelo, a água, o mar, né, ele congela. E aí não tem como o que fazer, eles ficam parados ali. É claro que eles têm mantimentos para durar anos, mas aí o medo que isso traz e essa incerteza do futuro começa a gerar uma paranoia na tripulação, uma tripulação de cerca de 130 pessoas por aí. E aí tem um outro fator, que é o fator sobrenatural que entra em jogo nos episódios. Eu preciso, antes de desenvolver um pouco mais da trama, eu preciso dizer que essa série, de uma forma geral, ela parece muito cinema. Ela abre mão de alguns convencionalismos de série de TV para fazer cinema, essencialmente. Cada episódio de 45 minutos poderia ser um filme. Tanto que, lendo sobre, porque eu fiquei ressabiado com essa ideia, esse The Terror era para ser um filme, um longa dirigido pelo David Fincher. Infelizmente, isso não aconteceu, mas deu abertura para uma nova série, para essa série The Terror. Por exemplo, o lance dos ganchos no final de cada episódio. Essa série abre mão disso, tanto que tem uns finais abruptos demais, assim, que você, nossa, terminou. Por que não faz muita questão disso, de ter aquele desenvolvimento de personagem por episódio? Não faz questão disso não. E isso eu acho por muito mérito dos roteiristas envolvidos e dos produtores de forma geral. Uma das coisas que eu mais gostei dessa série é o envolvimento dos esquimós da região ali. Eles são muito importantes. Por mais que a gente acompanhe sempre as tripulações, né, dos 2 navios, existe esse esquimó, ele é importante, afinal eles estão ali no terreno deles. E aí tem um envolvimento por parte de um dos tripulantes com uma esquimó e o esquimó xamã, tem um acidente entre eles ali, e aí isso já coloca em jogo um outro aspecto dessa série que talvez desanime algumas pessoas, que é o aspecto monstruoso da série. Quando você pensa em terror no gelo, em condições adversas, é claro que o The Thing é a primeira coisa que vem na cabeça, mas essa série é bem diferente no que aborda em principal, assim. A paranoia humana, ela tá em primeiro lugar. Por mais que exista essa criatura xamânica esquimó presente, e ele é uma criatura monstruosa, como se fosse um urso polar meio gigantesco, assim, isso, pelo menos pra mim, não foi o que chamou tanta atenção assim. Mas é que não importa o quão adverso seja o cenário, temperaturas abaixo de 40, 50, se tem uma criatura xamânica atrás, o homem é sempre o seu pior inimigo. E essa série faz questão de mostrar isso de uma forma que eu acho fantástica, e com um grafismo difícil de ver em TV, por mais que a gente leve... É sempre bom levar em consideração The Walking Dead, porque as pessoas esquecem do teor gráfico do The Walking Dead. Os zumbis daquele seriado são impressionantes, e tem um nível gore acima da média. Essa série faz isso, acho que mais ainda, porque como é pontual e mostra muita doença, de escorbuto para baixo, a gente vê muito de escaras e degeneração, não só física, mas como mental dessas pessoas, numa situação absurda, assim, eu não vou dizer de despreparo, mas não tem como alguém estar preparado para uma situação dessa. Nem esses capitães que são tão experientes, já passaram por várias expedições, eles não têm como lidar, eles não sabem o que fazer em certas situações que essa série coloca.
Então esse aspecto monstruoso está inerente a esse aspecto psicológico do terror, que faz dessa série uma coisa bem única. E você pode até pensar que às vezes as coisas demoram para acontecer, mas ela toma tanto tempo para apresentar muitos dos personagens. Então o Sr. Hicks, o médico Good Sir, os capitães, como eu falei, tem um outro capitão muito importante que é o James Fitzjames, se eu não me engano o nome do cara. Eles são personagens muito importantes, têm muito peso na trama e que vão ser desenvolvidos de forma certa. É claro que não tem como desenvolver os 130 personagens, mas eu acho que os que de uma forma ou de outra aparecem em primeiro plano numa cena, eles têm sua importância, assim, eles são desenvolvidos de uma forma que eu diria até plena. E tem um desenvolvimento, um desfecho fantástico, que faz uma coisa cíclica com o começo do primeiro episódio. Bom, de qualquer forma, são 10 episódios de uma baita série de terror. Acho que 2018 tem sido muito bom pro terror, seja no cinema, seja na série. Nem tanto assim nos videogames, mas o The Terror já é aí uma das grandes surpresas do ano. Eu que não sou muito de série, recomendaria essa sem dúvida nenhuma. Valeu.